Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana. Estamos tratando aqui sobre o tema da angelologia, que é uma matéria da teologia que estuda os anjos, seus aspectos, suas características, sua origem. E vamos dar continuidade ao terceiro vídeo sobre este tema. Nós falamos no vídeo anterior como são os anjos. A origem dos anjos nós não sabemos que eles foram criados todos por Deus. E a Bíblia é clara quando afirma que existem anjos bons e anjos maus. Anjos bons são aqueles que permaneceram na presença de Deus. E anjos maus são aqueles que, quando Lúcifer saiu da presença do Senhor, se converteu num anjo mau, Satanás, e levou consigo um terço desses anjos e subverteu esses anjos, que passaram a ser anjos maus, sob o comando de Satanás. Porém, originalmente, Deus criou todos os anjos bons. Deus não criou anjos maus, Deus não criou a Satanás, ele criou a Lúcifer, que era um anjo de luz. E quando nós lemos Gênesis no capítulo 1 e a obra criadora, naqueles 6 dias de criação, nós sempre vemos esta frase: a cada dia criado, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, Deus sempre deixou registrado: Deus viu toda a sua obra criadora e era tudo muito bom. Ou seja, Deus, um ser perfeito, ele estava criando todas as coisas de uma forma perfeita e ele não criou o mal. Mas nem todos os anjos mantiveram a sua posição original. Você pode ler em João, capítulo 8, verso 44, 2 de Pedro 2:4 e Judas 6. Abra sua Bíblia, leia essas passagens para você ter um entendimento maior. Então, apesar dos anjos serem criados originalmente todos bons, nem todos se mantiveram na sua posição de criação original. E por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio a todos, não só ao homem, ele deu livre-arbítrio a você, a mim, a toda a sua criação, inclusive aos anjos. E por causa desse livre-arbítrio, alguns dos anjos não guardaram seu estado original e caíram em pecado. Portanto, antes mesmo do pecado ter origem no mundo físico, através da queda do homem, foi a queda de Adão e Eva, ele teve origem no mundo espiritual, com a queda de alguns seres angelicais. Você entendeu? Adão caiu, saiu da presença de Deus, foi expulso do Éden porque pecou. Mas antes da queda do homem, houve a queda desses seres angelicais e se transformaram em anjos caídos, em anjos maus, em demônios, e hoje estão sob o comando, a ordenança de Satanás, que é o mais poderoso deles. Então, nós sabemos que os anjos caídos, eles são chamados de espíritos imundos, é uma expressão que se usa. Por que espíritos imundos? Espíritos, porque eles são seres espirituais, incorpóreos, invisíveis. Imundos, porque eles são imorais, eles têm um raciocínio voltado para o mal. Lembra que no vídeo anterior nós dissemos que os anjos têm raciocínio e têm moral? Os anjos caídos foram subvertidos, eles foram levados, a cometer imoralidade e a raciocinar para um caminho, levando os seres humanos a um caminho imundo, a um caminho imoral, que não agrada a Deus. Então, nós temos que o principal deles é o Satanás, como já dissemos, e os anjos bons são chamados, de forma geral, de anjos eleitos, podem ser chamados de santos anjos, ou de anjos de luz, ou de anjos de Deus.
Você pode ler Mateus 25, 31, Marcos 8, 38, Lucas 9, 26, Atos 10, 22. Tem outras referências bíblicas aqui que você pode buscar também para ler e ampliar o seu entendimento. Agora, dentre todos os anjos de Deus, a Bíblia indica o nome apenas de 2 deles, que é Gabriel e é Miguel. Nós não encontramos na Bíblia nomenclatura, nomes de outros anjos criados, dos milhões de anjos criados, mas encontramos apenas Gabriel, que foi quem apareceu a Maria, e Miguel, que apareceu a Daniel. Então, nós vamos agora voltar àquela pergunta: quantos anjos existem? Nós já dissemos que a Bíblia não é específica. Ele dá um valor, uma ordem de grandeza lá em Apocalipse. Milhões de anjos, milhares de anjos. Mas ele não diz, a Bíblia não diz quantos anjos existem no total. Mas a Bíblia faz referência aos anjos do Senhor como um poderoso exército. Isso está em Salmo 68, 17. Ou seja, um poderoso exército de anjos está a seu favor, ao meu favor, ao favor do povo de Deus, para socorrer, para ser mensageiros, trazer uma mensagem do Senhor para nós, para nos guiar, nos proteger. E uma pequena amostra desse número, desse poderoso exército, pode ser vista nas palavras do próprio Jesus quando ele esteve no Getsêmani. Naquele momento de grande angústia, que ele suou gotas de sangue, uma angústia profunda. Ele disse que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o Pai lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos. Então, ali, no pico maior do sofrimento que Jesus passou no Getsêmani, ele tinha essa possibilidade de pedir ao Pai que lhe enviasse 12 legiões de anjos para lhe socorrer, para te livrar daquela situação. Mas ele preferiu obedecer ao plano do Pai, que estava traçado para a sua vida. Isso você pode encontrar em Mateus 26, 53. E lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João, que teve aquelas revelações todas que estão no livro de Apocalipse, porque você sabe que o nome Apocalipse significa revelação. Então, João afirma: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Então, João teve essa visão. Uma voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, ao redor dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, João viu uma grande multidão de anjos, mas ele não teve a menor condição de contar, de perceber quantos anjos ali existiam. E o escritor de Hebreus, em 12, 22, também fala de milhares de anjos. E Apocalipse 5, 11, você pode ir lá e conferir esta visão de João. Quanto ao número dos anjos maus, a Bíblia informa que eles também são muitos e eles podem também andar em legiões. Você pode olhar em Marcos 5, 9 e 15. E o livro de Apocalipse, no capítulo 12, de 3 a 9, nos informa que a terça parte dos anjos desobedeceu ao Senhor e seguiram a Satanás, se convertendo em anjos maus. Então, nós já sabemos que os anjos não podem se procriar. E nós temos também a convicção de que Deus criou os anjos com um número completo, porque eles não podem se procriar como ser humano.
Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e eles se procriaram e geraram a raça humana. Os anjos não podem se procriar. Eles já foram criados numa quantidade tal, e pelo fato deles não poderem se procriar, nós chegamos à conclusão que eles foram criados no número completo, que nós não sabemos que número é esse. E uma outra informação sobre os anjos, que está em Lucas 20:36, é que os anjos também não estão sujeitos à morte. Um outro tema que nós podemos refletir é quais os tipos de anjos e como esses anjos estão organizados. Mas este tema vai ficar para a próxima aula e eu vou te mostrar aqui algumas passagens que mostram as ações dos anjos. Anjos agiram desde a criação, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento. E, por exemplo, em Jó 38, verso 7, a Bíblia diz que os anjos estão louvando a Deus durante a criação. Então, durante a criação, os anjos estavam ali presentes nas regiões celestiais, sempre louvando a Deus. No Salmo 148, 1 e 2, nós lemos: louvai ao Senhor do céu, louvai nas alturas, louvai-o vós todos, seus anjos, louvai os seus exércitos celestiais. Então, nas regiões celestiais, existe um exército de anjos que estão ali, louvando ao Senhor. Em Daniel capítulo 10, se você for lá, você vai conhecer a experiência que Daniel teve também com um anjo, quando ele estava à margem do rio Tigre, lá na Babilônia. E quando Daniel estava à margem do rio Tigre e olhou para cima, ele viu um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Aí foi uma teofania, uma dessas manifestações físicas desses seres celestiais. Então, ele teve essa visão. Viu um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. E ele descreve, nessa sua experiência, que seu corpo brilhava. Seu corpo estava iluminado como um relâmpago. Sua voz soava forte e grave como o barulho de multidões. Então, diante dessa visão tão impactante, Daniel se sentiu enfraquecido. E ele ficou trêmulo, ele ficou pálido, porque quando nós temos alguma experiência forte, você já reparou, talvez você já tenha passado por alguma experiência desse tipo, nós suamos frio, nós temos sensação de desmaio, nós nos sentimos enfraquecidos. E nós ficamos pálidos e podemos até desmaiar. Mas este anjo que Daniel teve essa visão, ele apareceu a Daniel para dar uma mensagem. E a mensagem era: Daniel, você é um homem muito amado pelo Senhor. E as suas orações foram ouvidas. O seu clamor chegou ao Senhor. Porque Daniel estava ali levantando um clamor. E esse anjo apareceu nesta visão, dizendo que as orações dele foram ouvidas, porque ele era um homem muito amado. Mas enquanto este anjo estava se deslocando para levar esta mensagem para Daniel, a Bíblia diz que o príncipe do reino da Pérsia, que também era um anjo, estava por 21 dias impedindo que esse anjo de Deus chegasse a Daniel com a mensagem do Senhor. Então Miguel, que é um dos príncipes supremos, um anjo do Senhor que guerreia as nossas batalhas, ele guerreou com esse príncipe da Pérsia em favor de Daniel, para liberar aquele anjo
para levar aquela mensagem a Daniel. Então, Miguel, quando nós vemos passagens que falam de Miguel, do anjo Miguel, eles vêm sempre com esse perfil de guerreiro. Esse perfil, ele guerreia nas regiões celestiais. Quando alguém está, algum anjo caído está impedindo que um anjo de Deus chegue até nós. Em Apocalipse 12, 7, fala também dessa guerra nos céus, nessa guerra celestial. E cita de novo Miguel e seu exército de anjos que lutaram contra o dragão, que é o diabo, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Houve realmente uma luta nas regiões celestiais, mas eles não venceram. Miguel venceu, o anjo guerreiro, o anjo que está lutando por nós nas regiões celestiais, contra os anjos caídos. E nesta guerra, em Apocalipse 12, 7, é dito que eles perderam o seu lugar nos céus. Os anjos caídos, e esse é o final da profecia, o cumprimento da profecia, onde toda a terra será limpa, onde as regiões celestiais serão limpas. Haverá uma guerra nos céus, nas regiões celestiais. E os anjos do Senhor vencerão os anjos malignos. Uma outra experiência que nós podemos relatar aqui, que está em Mateus 1, de 19 a 25, vá lá em sua Bíblia, foi a experiência que José teve, o esposo de Maria. Ele estava receoso em receber Maria como a sua esposa, mas em sonho lhe apareceu um anjo e disse a ele que aceitasse sim Maria como sua esposa, porque fazia parte do plano de Deus. Todo aquele contexto, toda aquela circunstância que Maria estava vivendo, quando ela concebeu através do Espírito Santo a vida de Jesus no seu íntimo, no seu ser. Quando Jesus nasceu lá em Belém, os pastores que estavam no campo, isso está em Lucas 2, de 8 a 15, esses pastores que estavam no campo também receberam a visita de um anjo para avisar do nascimento de Jesus. E uma outra função dos anjos, além de ser espíritos ministradores, além de nos proteger, além de nos guerrear a nosso favor, os anjos também executam juízo por ordem de Deus. Vai lá em Mateus 13, 41 e 42, que diz o seguinte: o Filho do Homem, Jesus, mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos que praticam o mal. E esses que praticam o mal, esses que causam tropeço no povo de Deus, eles serão lançados na fornalha ardente. Isso já no juízo final. Os anjos executarão este juízo por ordem divina, como eles executaram o juízo sobre Sodoma, também por ordem divina. Então, nós concluímos agora mais um vídeo sobre esse tema, angelologia, que estuda os anjos, e que nós precisamos tomar consciência que existe um mundo espiritual ao nosso redor. Nós não estamos aqui só na Terra, numa Terra física. Nós precisamos abrir os nossos olhos para o que está invisível. Nós não podemos somente achar e nos deter a esta terra física e terrena. Existe uma Jerusalém celestial que ainda está no céu, mas que depois de todo o plano cumprido do Senhor, ela descerá para a terra e a terra será totalmente transformada. Essa visão eu quero te dar, essa visão espiritual, que vai contribuir muito para o seu progresso na sua caminhada cristã e no seu relacionamento com o Senhor. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe as nossas mensagens, dê essa visão, passe essa visão também para aqueles que estão ao seu redor, orbitando ao seu redor. E você vai ser muito abençoado por isso. Muito obrigado, até o próximo domingo, onde nós nos encontraremos. Até lá!